Um jovem estudante acaba sendo mandado para dentro de um Isekai, mas acaba recebendo as piores habilidades de todas para sobreviver nesse mundo. Hoje vamos acompanhar a história de Hitoribokishi no Isekai Kouryaku, mas antes de seguirmos, deixe o seu like para ajudar o canal e se inscrevam para não perderem os próximos vídeos. Agora vamos pro anime. A história começa com nosso protagonista observando um bando de goblins fazendo jantar e ao ver que são muitos decide recuar, mas acaba quebrando um galho que faz com que todos os goblins o persigam. Nisso nosso prota corre o mais rápido possível até que salta uma grande distância, no entanto os goblins não fazem o mesmo movimento e acabam por cair na armadilha do rapaz, o que lhe deixa muito feliz observando o horizonte enquanto se recorda de sua escola em um dia típico no qual passou o almoço lendo sozinho como sempre fazia, vivendo sua vida de solteirice. E explica estar sozinho porque seus colegas acabariam atrapalhando sua leitura e se tivesse que dividir a turma os classificaria como as representantes de classe, os nerds, os atletas, as gals e os delinquentes. Tirando eles ainda restam alguns aleatórios que não fazem parte de grupo algum assim como ele. Nisso surge no chão um círculo mágico deixando todos assustados, mas ele nota ser igual ao da light novel que estava lendo, ficando animado por um momento até perceber que viver em um Isekai seria um saco. Então tenta sair da sala de todas as formas possíveis para ficar com seus livros, mas nada funciona. Nisso todos começam a ser teleportados e para fugir nosso prota consegue passar por uma passagem no teto, ficando aliviado por achar que não tem como aquele círculo mágico seguir até ali. No entanto o círculo surge teleportando para uma sala toda branca, deixando o garoto confuso, já que normalmente nessa situação sempre tem um rei gordo e uma garota linda para receber o invocado, mas só o que aparece para ele é um velhinho que é uma espécie de deus daquele lugar, surpreso pelo garoto ainda estar ali enquanto todos já se foram. Por isso manda se apressar para configurar logo suas skills que são servidas conforme a ordem de chegada. Nisso surge um grande quadro com diversas habilidades nas quais cada aventureiro pode gastar seus pontos de habilidade para obter, mas como as skills são oferecidas por ordem de chegada e essa é a primeira vez que o velhinho recruta tantos de uma vez, acaba que não sobrou nenhuma skill boa para ele. Ao ver aquilo o garoto vai reclamar com o velhinho sobre não ter nenhuma skill que preste para escolher, até que o velhinho se cansa e decide deixar ele ficar com tudo que restou, mandando logo para o novo mundo. Então aparece em uma floresta onde se depara com uma bolsa que faz parte da sua skill de conjunto vila e ao olhar fica surpreso vendo que ela tem capacidade infinita, estando com alguns itens no momento que ele logo trata de colocar, ficando feliz com o visual. Logo após decide verificar seus status, mas o sistema lhe manda usar sua skill de rolar dados para definir a quantidade de pontos que poderá distribuir em suas skills, o que ele faz reclamando achando que o velhinho só estava se livrando das skills ruins. Nisso os dados mostram a letra M que o deixa preocupado, achando ser masoquismo que o sistema nega, desejando saber onde ele irá alocar. Então o garoto decide apostar todos os seus pontos em sorte. Após isso a tela surge mostrando seus status, entre eles a sorte que está no máximo, fazendo o rapaz perceber que a letra M era de máximo. Já o resto de seus status continuam no mínimo e nota ter duas skills adicionais por ter sido puxado sozinho. Uma que lhe impede de formar grupos e outra que lhe permite subjugar os outros. Saber disso deixa triste vendo que agora não possui mais nenhuma chance de formar um harém e fica intrigado ao não ver ninguém por perto, já que todos deveriam ter sido teleportados junto com ele. Porém isso não importa agora, já que seu foco é se estabelecer em algum lugar e encontrar comida. Então sai pela floresta buscando por algo, enquanto reflete que caso um monstro aparecesse agora sua habilidade de fingir dormir não lhe salvaria. Nisso decide usar as lentes de contato que ganhou e ao colocá-las começa a ver o nome das coisas, descobrindo que essas lentes lhe dão a skill de avaliação. Graças a isso consegue achar vários cogumelos comestíveis e ervas medicinais que começa a guardar em sua mochila infinita, enquanto pensa em se desculpar com o velho por ter chamado a skill de conjunto vila de lixo. Então sai correndo encontrando um rio logo à frente onde enche sua bolsa de água, aproveitando para aliviar a sede. Nisso acaba reparando numa pequena caverna na qual ele reza desejando que aquela não seja a casa de algum monstro. Após isso entra aproveitando o fato de já ter alguns equipamentos em sua mochila para se estabelecer no lugar. Então decide fazer uma fogueira usando sua magia de temperatura para se aquecer e ao checar seus status nota ter evoluído aquela skill, conseguindo agora magia de fogo além de clarividência e detecção de inimigos, e logo em seguida cai no sono. No dia seguinte acorda bem sem ter se deparado com monstros, já que seus itens ganharam o efeito repelente de monstros graças ao seu título de recluído. Nisso seu estômago começa a roncar e ele decide preparar uma comida misturando um pouco de carne que veio em sua mochila com alguns cogumelos, preparando um prato delicioso que só foi possível graças aos itens do conjunto Vila A, o que lhe faz supor que quem usava aqueles
os itens antes realmente vivia numa vila, pois são todos úteis. Após encher a barriga, decide sair para procurar comida e coisas úteis, então escuta um som e ao ir conferir descobre se tratar de dois goblins com status muito altos para monstros tão fáceis, o que lhe faz se questionar se conseguirá vencê-los. Já que não tem certeza, decide usar sua habilidade de empacotar no bastão fortificando enquanto reflete não precisar de skills overpower se ele mesmo se tornar overpower. Então parte para cima de um goblin e acertando diversos golpes até derrotá-lo. Nisso outro decide atacar também, mas seus ataques são muito simples e é logo derrotado pelo nosso protagonista, que dispara um raio. Após isso decide lavar o rosto feliz por ter vencido sua primeira batalha, apesar de não ter ido tão bem quanto esperava, e vai embora sentindo ter tomado mais dano mental do que físico. Mais tarde come enquanto observa a arma do goblin que trouxe para sua caverna. No entanto, ela é mais fraca e pesada que seu bastão, por isso não irá usá-la. Nisso abre seus status ficando surpreso ao ver ter subido de nível, o que fez todos seus status dobrarem, e além disso, graças ao combate, alguns skills também subiram de nível. Entre elas a de sensibilidade, não tendo sequer necessitado dele ser preso e maltratado pelos inimigos. E percebe também ter subido de nível em calistenia, o que atribui a seus alongamentos matinais. No dia seguinte acorda exausto de tanto comer cogumelos, desejando um pedaço de carne, o que lhe faz se lembrar que sua representante de classe não aprovaria. Então engole tudo e decide se exercitar usando sua nova habilidade, a magia envolvente, que aumenta suas habilidades físicas, magia e defesa, deixando todo o resto na lama. Nisso se recorda que sua skill de avaliação também subiu de nível, mas agora ela está colocando interrogações nas coisas, não sabendo explicar o motivo. Mas ele decide deixar isso pra lá e sai para buscar comida, encontrando mais um cogumelo que lhe deixa com raiva por estar exausto daquilo, e começa a buscar por carne. Nisso decide testar sua magia envolvente e sai correndo pela floresta a toda velocidade como um ninja, notando que agora seus ataques estão mais rápidos do que nunca, o que lhe deixa confiante para lutar contra goblins, percebendo ser capaz de dar conta enquanto forem só dois. Porém surgem mais três que lhe fazem recuar, decidindo ir para casa treinar sua magia. Desde esse dia passou a caçar goblins de dia e pesquisar magia durante a noite, até que no quinto dia conseguiu abater um goblin com só um golpe e decorar sua casa. Após isso finalmente conseguiu encontrar um lanchinho carnudo que tenta fugir dele inutilmente, pois é logo capturado. Então sua percepção aguçada o faz notar o grupo dos delinquentes se aproximando, o que lhe faz tentar sair de fininho, já que não quer ter nada a ver com eles, porém acha que pode ter mais deles. Por isso decide usar a clarividência, descobrindo o grupo dos atletas, das garotas Gal, dos nerds e das representantes de classe, o que lhe faz refletir sobre aquele mundo que é um lugar cruel que se torna mais fácil de suportar quando em companhia, e lembra conhecer a representante de classe desde o primeiro dia de aula, sentindo uma pequena vontade de falar com ela, mas acaba desistindo, achando aquele mundo perfeito com toda aquela liberdade e isolamento sem ninguém para mandar nele. Por isso pretende dominar esse mundo sozinho. Então ouve um ruído e se esconde dos delinquentes, porém o rapaz ouviu um barulho vindo dali e ao ir investigar acaba se deparando com o coelho que Haruka deixou escapar. Após isso eles vão embora, deixando Haruka aliviado, e apesar de não querer se envolver com delinquentes, ele deseja saber do que estão falando, descobrindo ser sobre o tamanho dos opais da vice-representante, o que deixa Haruka decepcionado vendo que eles são um bando de tarados. Mas enquanto falam sobre as garotas que preferem Haruka, pensa na representante de classe que irá protegê-las contra aqueles caras, pois já tá acostumada a lidar com esse tipo de aluno. Nisso um dos delinquentes manda seu colega lhe ensinar a habilidade que vai permitir eles fazerem tudo o que querem. Ao ver aquilo, Haruka percebe que estão usando seu colega como uma busca viva no Google, e logo em seguida eles decidem voltar pro grupo, o que faz Haruka chegar à conclusão de que o resto do pessoal deve estar rio acima, mas prefere seguir sozinho. Nisso chega em sua caverna, notando que seu nível de solitário acabou de subir por ele ter evitado seus colegas, e sente que ficaria muito triste se sua habilidade Nichi também tivesse subido depois de tanto trabalho. Porém, mesmo após tanto esforço, ainda está apenas no nível 3, o que deve ser culpa de suas habilidades Mestre do Nada e Idiota, que permanecem no nível 1 mesmo sem ele saber exatamente o que fazem. Mas supõe que Mestre do Nada signifique que ele não consegue se concentrar em nada por tempo suficiente para ter sucesso. Já sua skill Idiota deve lhe transformar em algum tipo de boneco bobo ou inútil. Então decide esquecer isso e janta triste desejando um peixe. Já no meio da noite acaba sendo despertado pelo som de combate, e ao ir verificar descobre se tratar dos otakus travando uma batalha contra os goblins. Ao ver que estão tendo dificuldade, se questiona se deve ajudar, então usa sua análise, descobrindo que eles possuem classes e equipamentos muito melhores que seus, além de habilidades overpower. Por isso decide ir embora, já que os otakus são profissionais em isekais, mas acaba notando dois goblins se aproximando pelas costas para realizar um ataque sujo, então decide ajudar os rapazes derrubando os goblins. Após isso leva os rapazes
rapazes para sua casa que lhe agradecem pela ajuda enquanto ficam maravilhados vendo tudo que Haruka construiu sozinho usando sua magia da terra combinada com o empacotamento. Então Haruka questiona o motivo pelo qual estavam sozinhos na floresta, ficando surpreso ao ouvir que estavam fugindo. Nisso o rapaz explica que quando chegaram naquele mundo todos ficaram muito surpresos, em choque, menos eles, é claro, por já saberem como agir no Isekai, o que fez os delinquentes lhes ameaçarem mandando eles contarem tudo o que sabiam. Vendo aquela situação, a representante os manda ficarem calmos e falar baixo, já que estão numa floresta, mas não adianta porque logo um bando de goblins surge deixando todos morrendo de medo. Mas os otakus já sabiam o que fazer e logo derrubam as criaturas, e vendo aquele exemplo os atletas se unem para conseguirem a vitória. Em seguida a representante decidiu levá-los para um local mais seguro e aberto para não serem pegos de surpresa por monstros. Lá os otakus ajudaram a montar o acampamento com seus conhecimentos das light novels, enquanto ela dividiu as tarefas para todos, os colocando para trabalhar. No início parecia que tudo ia funcionar até que as Gal se rebelaram, decidindo não fazer nada, o que fez muitos seguirem o exemplo delas. Desse modo todo o trabalho ficou para os otakus, fazendo a representante se sentir frustrada sem entender como aquilo aconteceu. Desde então só os otakus e alguns poucos alunos tiveram que fazer todo o trabalho, enquanto os outros ficavam apenas no tédio. Entre esses trabalhos o mais exaustivo era o de eliminar os monstros, mas era necessário que eles subissem de nível, já que viram um dos delinquentes pegar a habilidade de charme que faz qualquer um ficar apaixonado, e a habilidade de marionete que o permite exercer controle sobre os outros. Por isso não lhes resta escolha a não ser subir de nível para enfrentar a escolha de habilidades maliciosas de seus colegas. Porém os delinquentes tentavam subir de nível em segredo para poderem usar suas habilidades. Desse modo poderão usar todas as garotas para criar um harém, porém os otakus mantinham um olhar atento sobre eles, ouvindo todo o plano. E logo em seguida relataram tudo à representante, que decidiu subir de nível rápido também para poder enfrentá-los, já que eles só viriam a conseguir as habilidades que desejavam dias depois. E enquanto comemoravam, a representante apareceu como um porco pronto para o abate, mas eles acabaram sendo nocauteados de surpresa pelos otakus, que aproveitam aquela chance para selar suas habilidades perigosas. Logo após isso todos foram expulsos do acampamento, mas a paz não durou muito tempo, porque pouco tempo depois eles voltaram atacando e incendiando todo o lugar. Ao verem aquela devastação, todos colocaram a culpa nos otakus por terem procurado confusão, e apesar da representante ter tentado lhes defender, não foi o suficiente para mudar a opinião do grupo. Desse modo os otakus tiveram que partir. Agora que sabe tudo o que seus colegas tiveram que passar, Haruka decide alegrá-los fazendo uma festa de cogumelos. No dia seguinte os otakus decidem procurar por uma cidade onde possam se tornar aventureiros e convidam Haruka, que acaba recusando a ideia, já que não quer lhes atrapalhar com suas habilidades ruins. Então decide ir ver como estão as garotas, já que seus amigos pareciam preocupados com elas, e no caminho acaba se encontrando com um kobold que ele logo trata de derrotar. Já à noite chega no acampamento destruído, que se encontra vazio, mas com sua habilidade consegue ver uma trilha de pegadas, percebendo que o grupo das Gal está vindo em sua direção, o que lhe faz tentar sair correndo, não querendo perder sua tranquilidade, mas elas acabam o vendo e pedindo para que ele espere por favor. Ao ouvir aquilo, Haruka para surpreso, já que elas nunca pediriam por favor em seu mundo normal, então ele para escutar as garotas que lhe perguntam onde estão os otakus. Nisso ele questiona o que elas desejam com eles, ficando sem entender nada ao ouvir que elas querem se desculpar, contando entenderem agora que eles estavam certos esse tempo todo e sabem que só sobreviveram até agora por causa deles. Porém Haruka acha que elas não podem alcançá-los, já que não sabem sequer como sair da floresta ou caçar monstros. Por isso questiona se elas vão realmente persistir os procurando para pedir desculpas ou desistir, porque sente que estaria fazendo um desserviço aos otakus se não verificasse se elas estão falando sério. Mas as garotas acabam chorando com medo do que pode acontecer se elas ficarem sozinhas, por isso lhe pedem para que eles ensinem a sobreviver na floresta. Isso acaba ativando sua habilidade de subjugar, fazendo todas as garotas lhe seguirem como servas sem vida em seus olhos, que lhe ajudam a derrotar os monstros enquanto lhe trazem os drops como cachorros com frisbees. Então acaba reparando em um machucado na garota e decide lhe dar uma poção de cura, mas a garota não sabe o que fazer e joga nele, o que o deixa irritado, vendo que aquilo cheira mal e vai lhe deixar fedendo por um bom tempo, o que o leva a crer que se sua representante visse aquela situação ficaria muito irritada com ele. Nisso fica pensando em maneiras de cancelar o subjugar sem notar a representante lhe chamando, até que ela grita fazendo ele lhe notar. Enquanto isso o grupo dos delinquentes reflete que as garotas ainda estão próximas do antigo acampamento, mas primeiro decidem se livrar dos problemas. Nisso as outras garotas aparecem cansadas de tanto correr seguindo a representante, enquanto ela reclama com Haruka por ele não lembrar seu nome mesmo se conhecendo desde o jardim de infância, e acaba notando as outras garotas desejando saber o porquê delas estarem tão estranhas, o que deixa o garoto
garoto envergonhado sem saber como vai explicar aquilo. Então conta tudo sem saber como subjugou as meninas, o que faz todas lhe encararem com seu olhar gelado enquanto a representante surta achando que isso só deveria ser usado em monstros. Nisso ele tenta ir embora, mas as garotas não deixam e a líder vai falar com sua colega, que acaba saindo daquele transe, o que deixa a representante feliz, decidindo perguntar a elas o que aconteceu enquanto deixam o rapaz esperando. Ao ver aquilo, Haruka fica entediado e decide tentar expandir sua casa enquanto espera, desejando construir um porão, mas algo dá errado e ele acaba indo parar debaixo da terra, onde a representante o encontra. Ele tira de lá contando já saber que ele está ali para ajudar, pois ouviu isso das garotas, por isso todas lhe agradecem. Após isso ele decide voltar para casa, deixando a representante surpresa em saber que o rapaz tem uma casa naquele lugar, questionando se por acaso ele teria nascido naquele mundo. Mas o rapaz conta apenas ter decidido fazer uma em seu tempo livre. Então todas as garotas se reúnem para decidir o que fazer, e quando questionam quantas pessoas cabem na casa, Haruka diz aproximadamente 240 se adicionar o espaço da cozinha e do banheiro. Saber disso deixa as garotas animadas, que acabam pedindo para ficar em sua casa por um tempo, já que até agora elas só têm vivido no modo de sobrevivência naquele lugar. O garoto inicialmente fica em choque, mas acaba gostando da ideia de ter várias garotas do ensino médio em sua casa. Então segue em frente andando bem rápido enquanto sua skill vai lhe mostrando o caminho como um GPS. Então enfim chegam em sua casa, que deixa as garotas ainda mais animadas do que os otakus, vendo que agora vão poder abandonar a vida de barracas. Logo em seguida todas se unem para tomar um bom banho, deixando Haruka envergonhado, achando que passar tanto tempo na floresta as transformou numas selvagens. Em seguida decide dormir em sua tenda isolado, mas a representante aparece lhe agradecendo pela hospitalidade, revelando que desde que todos os meninos foram embora elas ficaram preocupadas. Por isso é reconfortante poderem se sentir à vontade novamente com um banho e comida quentinha. Mas se sente mal por não poder ajudar e fazer algo da mesma forma que os otakus fizeram. Porém seu amigo lhe conforma, mandando não se comparar com eles, já que os otakus passaram a vida toda se preparando para esse momento e na verdade eles que são os estranhos naquele lugar. Isso faz sua amiga se sentir melhor, o agradecendo por isso, mas nota que pelo garoto ter uma casa, comida e conseguir derrotar monstros, isso torna ainda mais estranho que os otakus, o que deixa Haruka impressionado pela perspicácia da garota. Em seguida todas as garotas vão para a cama e ela lhe deseja bons sonhos, porém Haruka reflete que definitivamente não vai conseguir dormir aquela noite, estando muito animado para isso. No dia seguinte é despertado por uma garota que informa estar pronto o café da manhã, mas ele diz preferir ficar mais um tempo dormindo. Nisso ela se aproxima desejando saber se ele realmente não pretende se levantar, contando ter peixe e cogumelos pro café, o que deixa Haruka tão animado que se bate nela. Em seguida começa a devorar o peixe, ficando muito feliz, pois essa é a primeira vez que prova carne desde que chegou naquele mundo. Porém a representante não entende o motivo disso, afinal ele mora do lado de um lago e pode pegar peixes quando quiser. Nisso Haruka explica já ter tentado, porém eles são muito escorregadios e acabou não conseguindo pegar nenhum, por isso deseja saber como elas fizeram isso. Então outra aluna lhe mostra sua habilidade de raios, que joga no lago, fazendo com que muitos peixes acabem na superfície. Ao ver aquilo Haruka fica impressionado, lhe pedindo para fazer de novo o que ela tende, criando outra esfera elétrica. Porém dessa vez Haruka a encapsula com sua habilidade de empacotar e joga no rio, conseguindo abater muitos peixes. Desse modo o sistema lhe informa também ter adquirido a habilidade de raio. Aquilo deixa a representante muito curiosa, ficando impressionada ao ouvir Haruka explicar que pode adquirir outras habilidades usando sua skill de empacotamento. Mas acha incrível que seu amigo possa adquirir novas magias assim. No entanto ele acha não ser nada demais, afinal ele é só uma pessoa que pegou as piores habilidades que sobraram e sente que quase fez xixi ao sentir toda aquela energia crepitante. Após isso questiona sua amiga sobre o que farão e ela conta estarem pensando em ir para a cidade, o que faz ele se recordar das garotas dizendo estar caçando os otakus, o que elas negam terem falado assim, pois só querem agradecê-los. Nisso a representante conta estar pensando em fazer todas subirem de nível antes de partirem, então Haruka decide ajudá-las e antes de começar deseja saber o nível delas, ficando surpreso ao saber que todas estão entre o nível 16 e 21, já que ele é apenas um nível 7. Em seguida acha um grupo de kobolds de baixo nível as mandando derrotarem eles como forma de começar o treino. E ao vê-los elas ficam muito confiantes em suas habilidades, porém acabam tomando uma surra dos kobolds que zombam de suas caras. Depois dessa derrota elas se reúnem em sua tenda para fazer uma reunião estratégica, contando terem perdido porque ele não havia avisado que eles mordiam. Então partem mais motivadas a derrotá-los da próxima vez, porém uma garota fica para se desculpar pelo que fez mais cedo, pois estava apenas lhe testando, se recordando que quando os delinquentes atacaram quase lhe pegaram, o que a deixou traumatizada. Por isso ficou preocupada com a possibilidade dele lhes atacar também, mas agora sabe que ele não é como os outros e avisa que
que irá lhe acordar no dia seguinte quando o peixe estiver pronto. No dia seguinte aproveita seu peixe enquanto escuta as garotas pretendendo se vingar dos kobolds, porém a representante as manda treinar antes disso. Então todas começaram lutando contra goblins, mas acabaram perdendo rapidamente. Depois de algum tempo finalmente vão ter sua revanche contra os kobolds. Mas antes da luta começar, algumas fingem estar doentes e outras dormem para fugirem da luta, deixando Haruka em choque vendo que o treino da representante não está funcionando. Nisso um kobold ataca, mas dessa vez a garota defende com sua espada enquanto a líder das Gal o manda para longe com um chute. Então as garotas usam o que aprenderam no treino e enfim conseguem derrotar os kobolds. Nisso todas comemoram juntas e agradecem o kobold pela ótima batalha. Ao ver aquilo, Haruka fica aliviado vendo que elas conseguiram vencer sem muito esforço e acha que agora pode finalmente voltar para sua vida isolado. Então a representante surge lhe agradecendo por toda a ajuda, pois agora estão finalmente prontas para irem para a cidade junto com ele, porém ele nunca disse que ia junto. Já no dia seguinte todas estão preparadas para partir enquanto Haruka manda a garota colocar mais cogumelos no saco, deixando a representante desesperada com o tamanho daquilo. Então todas partem rumo à cidade enquanto observa Haruka reflete que não dá para saber o que vai acontecer, por isso é bom todos estarem preparados. Já à noite um rapaz corre desesperado e ao se ver encurralado diz ao homem não ter as habilidades que ele deseja, por isso o encapuzado decide lhe dar um fim naquele lugar. No dia seguinte eles continuam caminhando enquanto Haruka reflete que precisa manter o grupo das garotas seguro do grupo dos delinquentes que estão as perseguindo e para isso primeiro precisam sair da floresta. Nisso acabam se encontrando com um grande orc que deixa todas assustadas e ele manda as garotas se protegerem e prestarem atenção nele para aprenderem a como combater. Logo em seguida acaba sumindo do campo de vista do orc enquanto reflete já ter ouvido dos otakus que esse tipo de criatura é muito resistente a ataques físicos, mas podem ser derrotados facilmente por magia. Então decide conferir suas skills observando uma chamada magia grande que envolve os 4 elementos, o que lhe faz lembrar ter conseguido 3 desses 4 elementos usando sua habilidade de embalagem apenas mexendo na terra e limpando a casa. E enquanto pensa, o orc consegue lhe achar e começa a desferir vários ataques que quase acertam o rapaz. Então ele decide revidar e dá com o graveto na nuca do orc que o faz cair, deixando Haruka impressionado já que achava que ataques físicos não eram eficientes. Mas as garotas acabam lhe encarando fazendo-se desculpar prometendo usar magia assim como os otakus haviam dito. Então decide usar sua habilidade de fogo arremessando na cara do orc que cai, deixando Haruka confuso já que pensou que iria necessitar de muita magia. E ao ver aquilo as garotas brigam com ele pois o acham forte demais e desse modo não vão conseguir aprender nada. Mais tarde todas aproveitam para jantar enquanto Haruka cria algumas armadilhas com sua magia da terra para afastar os inimigos. E considera que isso aliado à sua tenda que afasta os bandidos e concede percepção deve ser o suficiente para cuidar das garotas. Então decide checar o mapa, que é uma nova habilidade derivada da sua habilidade de avaliação, e tenta analisar qual o melhor caminho a seguir visto que mais à frente o rio começa a serpentejar. Porém o mapa dá um alerta de algo se aproximando que Haruka logo pensa que possam ser os delinquentes, mas para sua sorte são só os atletas que ele chama de bobos enquanto eles pedem para que não os chamem assim. Nisso a representante acaba ouvindo a zoada e vai conferir enquanto Haruka tenta saber o que os rapazes querem ali, supondo que se eles estiverem atrás das garotas também isso significa que além de bobos também são estranhos. Mas eles discordam disso e dizem que não estavam as perseguindo, na verdade só vieram encontrar com eles, o que faz Haruka pensar que aquilo tá parecendo uma história de yaoi, fazendo os rapazes terem que negar novamente. Em seguida Haruka tenta saber o motivo pelo qual eles estão se escondendo das garotas e eles dizem ser porque não podem confiar em ninguém, porque entre os estudantes existe alguém com uma habilidade mais assustadora do que as que os delinquentes tinham. Ao ouvir isso Haruka se recorda de uma habilidade, deduzindo que eles estão falando da habilidade de sequestrar, o que os atletas confirmam explicando que os delinquentes fizeram um grande alarde sobre as habilidades de marionete e charme, mas nunca falaram nada sobre o sequestrar, o que só pode significar que eles não têm mais, com certeza está com outra pessoa. Nisso Haruka os manda ficarem calmos, aproveitando para questionar o que eles fariam se ele tivesse habilidade, o que faz os atletas contarem que ficariam muito aliviados por confiarem nele e questionam se ele realmente tem. Mas Haruka nega, explicando ter conseguido apenas a habilidade de subjugar, o que os atletas consideram ainda pior, mas mesmo assim por estar com Haruka eles não têm medo e de qualquer forma acham que o rapaz vai continuar sozinho, então se despedem contando apenas terem vindo avisar sobre isso. E agora retornarão à floresta para ficar de olho nos delinquentes, mas antes de ir pedem a Haruka para dizer à representante que eles sentem muito. Então partem e Haruka os manda pedirem ajuda aos goblins caso precisem, pois mesmo sendo bobos acha que eles vão se dar muito bem. No dia seguinte todas as garotas acordam tão animadas para seguir viagem que fazem Haruka pensar que pode
podem ter comido alguns cogumelos estranhos no café da manhã. Nisso ele vai para a floresta e a representante o alcança para conversarem sobre os rapazes da noite passada e ao ouvir isso Haruka dá o recado dos atletas que pediram desculpas. Mas não é sobre isso que a representante deseja conversar e tenta dizer algo mas acaba ficando com muita vergonha. No entanto Haruka já sabe que ela quem tem habilidade de sequestro deixando a garota espantada querendo saber como ele descobriu já que esse era um segredo que mantinha com o grupo dos otakus. E Haruka conta só ter precisado olhar uma vez para descobrir diferente dos atletas que são bobos demais para perceber. Nisso ela questiona o porquê dele ter ajudado se já sabia disso afinal sua habilidade é aterrorizante por lhe dar o poder de roubar as habilidades de outras pessoas tirando suas vidas por isso quer saber se ele não tem medo. Mas Haruka não vê motivo algum para ter medo e prova disso são os otakus que selaram as habilidades dos delinquentes mas não fizeram nada com a dela. A garota não entende mas ele segue explicando que os rapazes devem ter ficado aliviados assim como ele por descobrir que é justamente ela quem está com essa habilidade por não ser necessário se preocupar. Essas palavras de confiança fazem a representante ir às lágrimas e Haruka aproveita para zoar vendo que ela anda chorando muito ultimamente mas ela diz ser culpa dele o que faz o garoto sair correndo dizendo não ter feito nada. Mas a representante acha que ele fez bastante coisa e é muito grata a ele. Mais tarde eles finalmente fazem uma pausa da caminhada e Haruka aproveita para oferecer o seu suco de baga por um preço bem bacana porém as garotas não têm dinheiro o que faz com que uma ofereça outra coisa em troca do suco deixando Haruka animado. Mas a representante dá um sermão nele para não cobrar de seus amigos deixando a garota triste porque queria um suquinho. Logo após seguem andando pela mata até que Haruka avista um rio e decide tentar algo então deixa tudo nas mãos da representante acreditando que ela vai saber se virar enquanto vai explorar um pouco. Em seguida sai correndo e ativa sua habilidade de enrolar magia que envolve todo o seu corpo e ativa sua habilidade de peso que lhe deixa muito mais leve permitindo que ele possa saltar pelas árvores cada vez mais alto, o fazendo chegar a pensar que pode voar então salta muito alto conseguindo ter uma boa vista da floresta mas acabou se esquecendo de como funciona a gravidade e acaba dando de cara com o chão, percebendo que se não fosse pela sua habilidade de enrolar magia para melhorar sua capacidade física provavelmente ele não teria sobrevivido. Então volta pro acampamento onde a representante lhe dá um sermão vendo que ele conseguiu ficar todo machucado apenas explorando e questiona se por acaso ele não sabe usar sua habilidade de comunicador de empresa. No entanto Haruka não está acostumado a se comunicar por viver sempre de forma solitária mas pelo menos sua aventura serviu para conseguir um monte de bagas para fazer suco que deixa a outra garota muito feliz doida para provar. No dia seguinte graças à sua exploração conseguiram fazer muito progresso encontrando uma garota perdida pelo caminho, fazendo uma pausa para se refrescarem e encontrando vários orques. Mas depois disso tudo finalmente conseguiram sair da mata o que deixa as garotas muito felizes por estarem mais perto da cidade agora e Haruka reflete que agora que estão em campo aberto é melhor ficar mais atento. E ao olhar o horizonte percebe que aquelas colinas bloqueiam sua visão então olha seu inventário descobrindo uma nova habilidade chamada passeio aéreo que derivou de sua habilidade de caminhar, deixando a representante em choque ao ver seu amigo subindo tão alto e ao notá-la ele avisa que vai conferir se o caminho à frente é seguro. Então usa sua habilidade descobrindo um grupo de pessoas que está cercado por lobos e conta isso à representante que decide ir ajudá-los. Mas Haruka sabe que ser atacado não significa que sejam pessoas boas por isso questiona o que elas farão caso eles sejam maus. Nisso a representante avisa que se eles forem maus ela vai lutar mas caso não sejam eles precisam ajudá-los. Ao ouvir aquilo Haruka decide ajudar pois já sabia que a garota falaria aquilo no entanto as habilidades que usou no dia anterior não vão dar conta de chegar lá a tempo. Por isso precisa criar algo novo então usa o enrolar magia para fortificar seu corpo enquanto usa o peso para ficar mais leve então decide usar sua magia elemental de vento para criar um pequeno tornado para lhe impulsionar. Em seguida vai usando sua caminhada aérea só que quando olha para trás percebe a representante presa nele que conta ter sido pega pela magia de vento. Nisso ela alerta que precisam parar mas Haruka avisa que humanos não foram feitos para pararem tão rápido então acabam se chocando contra o chão derrotando todos os lobos no processo, o que faz todos os aventureiros lhe agradecerem por ele ter salvo todo o grupo. Então Haruka questiona o porquê deles estarem sendo atacados então os rapazes explicam que muitos aventureiros têm sido atacados naquela área por isso a guilda emitiu uma missão que eles aceitaram achando que seria um dinheiro fácil, mas estavam muito enganados e se não fosse por Haruka a essa hora já teriam virado lanche de lobos. Após isso eles começam a pegar tudo que restou e o ruivo fica triste vendo que agora não vai ter como pagar sua conta no bar. E enquanto espera as garotas chegarem e a representante de classe acordar Haruka decide oferecer cogumelos aos seus novos amigos que ficam muito felizes já que aquele é um tipo muito raro de cogumelo e o garoto está dividindo com eles. E explicam que aqueles cogumelos
comê-los se chama caps de resistência que revigoram o corpo de todos após comê-los. Nisso a representante acorda enquanto Haruka reflete estar incomodado ao ver aqueles velhos num grupo com aquelas garotas e se prepara para dar uma lição neles enquanto a representante o manda não ficar caçando briga. Algum tempo depois as garotas finalmente chegaram ficando muito felizes ao verem elfas pela primeira vez e após isso todos foram levados até a cidade de Omuri que deixa as garotas muito animadas. Então Haruka decide criar uma linha que elas devem passar para marcar essa nova fase. Já no grupo dos delinquentes eles finalmente conseguem pegar nível o suficiente e decidem que agora é hora de ir atrás das garotas se vingar, porém seu companheiro sugere que eles desbloqueiem suas habilidades seladas antes. O que eles consideram uma ótima ideia, mas vão precisar de alguém que saiba usar habilidades de selo, então primeiro decidem ir atrás do grupo dos otakus por saberem que eles conseguem fazer isso. Enquanto isso o grupo dos atletas acabam ouvindo tudo. Ao entrarem na cidade as garotas ficam fascinadas com a quantidade de pessoas e itens que elas podem comprar nas barracas, porém Haruka não se sente confortável por não ser o lugar ideal para um solitário que nem ele, mas está feliz por ter conseguido levar as meninas até ali e sente que agora talvez elas não precisem mais dele. Nisso a representante pede ajuda de seu amigo para ajudar a controlar as garotas, mas ao ver percebe que o rapaz está relaxado demais, então usa seu apito para reunir o grupo e começa a explicar o plano do que farão na cidade, que começa com elas indo até a guilda de aventureiros se registrar para logo em seguida vender os itens que coletaram na floresta e por fim procurarem uma boa estalagem para dormir. Além disso também podem perguntar sobre os otakus depois, o que faz a líder das Gal questionar se os garotos são só uma missão paralela para a representante, o que ela nega, mas Haruka acha que a garota está interessada demais nos otakus, mas ela nega também. Após isso todos se dirigem à guilda, onde está repleta de pessoas mal encaradas que os observam enquanto um dos rapazes que Haruka salvou o chama avisando que o chefe está à sua espera, então se despede das garotas que vão se registrar e sobe. Ao chegar lá se depara com um homem cuja aparência indica ser alguém problemático, mas ao contrário do que espera o homem apenas lhe agradece por salvar o grupo mais cedo. Isso deixa Haruka muito aliviado porque achava estar encrencado, mas no fim não era nada demais e decide aproveitar o momento para trocar seus cristais por dinheiro. Só que ele despeja uma quantidade exorbitante de cristais deixando a atendente assustada enquanto pede um tempo para analisar todos. Nisso as garotas lhe chamam para avisar já estarem todas registradas, o que os aventureiros já imaginavam que aconteceria por serem todas de nível 30 e até a expressão dos outros aventureiros mudou ao verem que as garotas são fortes. E logo mandam que Haruka vá se registrar também, enquanto vai sua amiga conta a todos saber que Haruka será um grande aventureiro porque nenhuma delas estaria ali se não fosse pelo garoto. Mas dentro da sala ele é informado de que não pode se registrar como aventureiro porque precisa ser nível 10 e ele ainda está no nível 9. Além disso também precisa estar em um grupo, caso contrário será considerado um aventureiro iniciante de nível 20. Para Haruka essa notícia é desoladora, já que o nível 20 ainda é algo muito distante para ele e ainda por cima graças à sua habilidade solitário ele não consegue formar grupo. E ao ver a situação de seu amigo a representante decide tomar a responsabilidade de proteger o grupo até a estalagem que a guilda preparou para eles, mas quando chegam lá Haruka fica constrangido desejando saber se aquilo é um hotel do amor. Logo em seguida todos se ajeitam para dormir enquanto a garota pensa no líder dos otakus questionando onde ele e seus amigos estão. No dia seguinte todas tomam o café da manhã enquanto se animam com a informação da representante de que possui muitas coisas para comprar na cidade e ao ver que todas estão bem Haruka cogita ir embora após pegar seu pagamento. E chegando na guilda recebe 8 milhões de ieres, que representa tudo que a guilda tinha no cofre, mas ainda não é pagamento suficiente por todos os cristais, por isso o chefe sugere pagar em parcelas, o que Haruka acaba aceitando. Além disso também é informado que aquele pagamento inclui o cumprimento da missão de derrotar os lobos, fazendo Haruka entender que está muito rico. Nisso a atendente explica que de acordo com a tabela de valores ele trouxe itens muito fracos numa grande quantidade, por isso conseguiu tanto dinheiro. E agora que tem dinheiro todas decidem fazer compras, então o aventureiro chama Haruka prometendo-lhe levar num lugar que ele vai gostar muito, que faz o rapaz pensar em decências, se perguntando se realmente está certo ir num lugar assim àquela hora do dia. Mas na verdade o rapaz lhe leva até uma loja de itens pouco conhecida que coleta itens especiais de masmorras, o que torna essa loja perfeita para tipos menos comuns como ele. E apesar da aparência suspeita do vendedor, o aventureiro garante que ele é um homem bom. Nisso Haruka começa a testar diversos itens, ficando feliz pela sua primeira maratona de compras em um isekai. Então acaba se deparando com um colar chamado de Serve 7, título esse que sua habilidade conjunto Vila também possui, por isso questiona o lojista o que isso significa e o homem explica significar que aquele colar possui a capacidade mágica de unir até 7 itens em um só.
para usar tudo de uma vez. Saber disso deixa o garoto feliz, pois já que sua habilidade também faz o mesmo, isso significa que pode unir um grande número de itens, porém sua amiga parece avisando já estar tarde demais para fazer compras. Mas o garoto pede para comprar só mais aquela videira que começa a brilhar, o que assusta Haruka, que acaba derrubando tudo e unindo os itens sem querer. Ao ver aquilo, o vendedor entra em choque vendo o prejuízo que teve, pois tudo aquilo valia 10 milhões para a surpresa de Haruka, que só tem 8 milhões e se desculpa por isso. No dia seguinte ele se lamenta explicando terem conseguido fazer o vendedor aceitar os 8 milhões, mas agora está totalmente sem dinheiro e com mais itens do que gostaria. Então pensa em sair, mas se lembra que estrangeiros só podem sair caso se tornem aventureiros e peguem uma licença, e caso ele tente sair na surdina tem certeza de que as garotas não permitirão. Mas como não foi feito para viver na cidade, decide usar sua velha capa agora combinada com o manto da invisibilidade e passar despercebido por todos para fugir da cidade. E decide fazer isso pulando o muro da cidade, mas se assusta ao ver as garotas que brigam com ele por tentar pular o muro, só que ele nota que está faltando uma delas. A naturalista, que não gosta de usar roupas e já está pronta para tirar tudo e testar novas roupas, mas seus amigos dizem que ela deve permanecer de roupa, o que ela afirma já está usando, porém só está com meio vestido, que a deixa triste. Então Haruka vai lhe consolar achando ter dito algo muito duro. No dia seguinte as garotas decidem ir para sua primeira missão como aventureiras e não deixam Haruka ir junto por ter tentado fugir no dia anterior. Nisso ele promete que irá ficar ali esperando elas voltarem, porém estava mentindo, e logo que elas saem ele usa sua capa para fugir. E agora que está do lado de fora corre rumo à floresta, passando por uma vila destruída e goblins que ele ignora para voltar logo para a floresta. Então acaba se deparando com uma garota em perigo numa carruagem, mas acaba decidindo para a floresta, porém um dos bandidos o impede de prosseguir, avisando que todas as provas devem ser eliminadas. Mas Haruka não deseja perder tempo com eles, então dispara uma rajada de chamas impressionante de seu cajado, que foi atualizado por causa da videira, e se uniu ao graveto de fogo que ele tinha. Ao verem aquilo, os bandidos acham que o rapaz é um mago, por isso decidem usar seus ataques corpo a corpo, só que de nada adianta e o rapaz revela não possuir nenhuma especialização, o que deixa os bandidos chocados vendo que é verdade. Mas mesmo assim o garoto é apenas um nível 9, então decidem usar suas habilidades de armas para acabar com ele. Nisso lançam diversos ataques produzidos de formas diferentes visando fatiar e destruir seu oponente, porém devido à forma como se movem e ao número de vezes que estão usando aqueles golpes poderosos em pouco tempo, os bandidos ficam exaustos. Após derrotar os bandidos, a garota vem lhe agradecer contando se chamar Merielle, filha de um nobre de uma cidade próxima. Mas não sabe se lhe agradecer ao certo, visto que os bandidos se auto-derrotaram, e além disso o rapaz ainda queria ter ido embora, mas mesmo assim ficou para ajudar de todo modo. Diz que ele possui sua gratidão e pergunta seu nome. E após se apresentar, a garota pede para que ele a acompanhe, explicando estar com medo depois desse ataque e promete uma grande recompensa por isso. Então durante a viagem ela questiona de onde Haruka estava fugindo e ele explica estar indo embora de uma cidadezinha esfarrapada de estalagens extravagantes e segue detonando a cidade de toda forma possível. E considera que o senhor de uma cidade assim também deve ser tão esfarrapado quanto, o que faz a garota chorar contando ser a filha desse senhor esfarrapado. O que deixa Haruka desesperado, percebendo que aquela carruagem se dirige à mesma cidade de onde estava saindo, por isso tenta fugir, mas a garota está decidida a lhe mostrar que sua cidade não é tão esfarrapada quanto ele pensa. Enquanto isso, o grupo dos atletas enfrenta o grupo dos delinquentes, avisando que não os deixarão chegar nas garotas, mas rapidamente um dos atletas é derrotado de forma definitiva.